A graça e a paz do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um. Eu quero, antes de dar início à palavra, eu quero que você estenda a mão, eu peço que você estenda a mão, nós vamos estar orando pelos dízimos e pelas ofertas, tá bem? Querido Deus, Pai maravilhoso, nós agradecemos a Ti, Senhor, por cada dizimista, por cada ofertante. Senhor, abençoe a vida deles, abençoe os seus celeiros, abençoe sua família, abençoe a cada um, meu Deus, que ofertou e que não pôde ofertar. E que as bênçãos do Senhor sejam abundantes na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou estar passando, vai ser um hino que ele se chama Soberano. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nesse hino, na letra desse hino, porque ele exalta o Deus Todo-Poderoso, que fala que Ele é soberano. E aí você vai, enquanto você vai vendo, cantando, você vai prestando atenção na letra. É verdade que você adora esse Deus soberano? Esse Deus que tudo fez? É para Ele toda essa gratidão? Então nós vamos ouvir em nome de Jesus. Que existe no universo eu criei. Os anjos cantam santo, porque sou o rei dos reis. Os pássaros e a criação fiz pra me adorar. Sou Deus e soberano, além de mim outro não há. O sol brilha de dia e de noite acende a lua. Sou eu quem viro a chave para o céu derramar chuva. E alguém pensa que pode porque tem para gastar, mas você só respira porque eu quero deixar. Aleluia, Jesus. Perto de mim tudo diminui até sumir. Tem gênios estudando pra saber de onde eu vim. Usam teorias pra negar minha existência, mas ninguém explica o poder da minha presença. Experiência humana nunca pôde decifrar o que a igreja sente quando vem me adorar. Sou grande, sou eterno, mas moro no coração. E no quebrantado adorador eu derramo a minha unção. Glória a Deus, aleluia. Sou eu quem mando no céu e na terra. Sou soberano, nunca perdi guerra. Cuido da igreja, eu sou o que sou. E me inclino pra ouvir o teu louvor. O teu problema pra mim não é nada. Prometo e cumpro a minha palavra. Sou
está uma igreja que te adora, Senhor. E o meu vento está soprando, soprando agora. Livramento, livramento, estou te dando agora. Na entrada eu livro na saída. E o inimigo não toca na tua vida. Se alegra, descansa, me adora. Pois eu desci, vou te dar vitória. Confia em mim, estou te renovando. Sou teu amigo, eu sou o Deus soberano. Sou teu amigo, eu sou o Deus soberano. Sou teu amigo, eu sou o Deus soberano. Oh, glória a Deus, louvado seja o teu nome. Tu és Deus soberano. É a ti, Senhor, que nós adoramos e prestamos esse culto, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Deus Pai, nós acabamos de ouvir, Senhor, um hino que fala que tu és o Deus que fez todas as coisas. O Senhor fez o céu, o Senhor fez a terra, o Senhor fez o mar, o Senhor fez os peixes, o Senhor fez a natureza e o Senhor fez a cada um de nós, Senhor. Oh, Pai, palavras nos falta para agradecer, mas estamos aqui prestando a Ti, Senhor, esse culto de ação de graças, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor fez, por tudo, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, por ser esse Deus soberano, o Deus que por ser soberano não deixou de nos escolher, mas nos escolheu, nos buscou, nos trouxe para Ti, Senhor. E assim, Deus, nós prestamos a Ti esse culto, em ação de graças, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós servimos, amados, a um Deus soberano. Nós não temos dimensão do tamanho do Deus que nos ama. Nós não temos dimensão do tamanho do Deus que nós servimos. E nós só servimos bem pouquinho. Nós não servimos na altura que Ele é, que Ele merece. Não servimos, amado. Nós muitas vezes nos acovardamos diante de situações, eu falo por mim, às vezes nós esquecemos que os problemas não são maiores do que o nosso Deus. Nós acabamos de ver nesse hino, ele disse, o teu problema para mim não é nada. E não é mesmo. Que é um problema diante de um Deus tão grande e soberano. Aleluia. Quando você recebe uma bênção, um milagre, para quem você se dirige primeiro? Para quem você dá a sua primazia? É para Deus? Ou é para o seu irmão, seu amigo, seu pastor? Para quem? Quando você recebe um aumento de salário, quando você recebe, você subiu de posição, ou quando uma bênção entrou na sua casa. Nós não temos o hábito, irmãos, de dobrar o nosso joelho e primeiramente agradecer a Deus. Nós pegamos o celular ou nós falamos para quem está dentro da nossa casa. E com isso nós desonramos a Deus, porque a primazia é dele. E nós estamos hoje aqui prestando a esse Deus grande, esse culto, ao Deus Todo-Poderoso. Hoje é um culto de celebração. E, como eu disse, a gente não tem palavras para expressar a Deus a nossa gratidão. Mas nós dizemos, Deus, muito obrigada. Muito obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos cuidou. E o mais importante, gente, é que Jesus, ele veio, ele morreu na cruz. Ele deu a vida. Ele abriu ali uma fonte na cruz, para que nós pudéssemos nos lavar nessa fonte, nos limpar através do seu sangue. Então toda gratidão a Ele, que não usurpou ser igual ao homem, mas ser igual a Deus, mas se tornou homem e morreu em nosso lugar. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por esse amor, porque Ele poderia ter desistido de nós.
mas Ele não desistiu nem de mim e nem de você. Aleluia. Ele não desistiu. Então, nós celebramos a Ele, porque Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. Nós precisamos mostrar gratidão, lembrar sempre dos motivos dessa gratidão. Qual é o motivo da sua gratidão hoje? O que você tem que agradecer? Eu digo que eu tenho que agradecer por tudo. Desde quando eu fui formada no ventre da minha mãe até agora. Desde tudo que Deus tem feito, eu tenho todos os motivos para agradecer. Nós precisamos valorizar a bênção do Senhor. Deus, a todo momento, Ele está nos abençoando, nos livrando. Às vezes nós nem estamos vendo os livramentos de Deus, mas Ele está nos livrando, porque nós moramos num mundo que jaz no maligno. Então nós temos problema o tempo todo, problemas que nós não vemos e que o Senhor tem nos livrado. Então, gratidão eterna ao nosso Deus, que tem nos livrado de todo o mal. O que o Senhor fez e faz para que você se lembre dele? Tudo, né, amados? Deus sempre tem feito tudo. Nós, como cristão, a gratidão precisa ser um estilo de vida, viu, amados? Nós precisamos, a Bíblia fala que independente de qualquer coisa, nós temos que ser gratos. Dai graça por tudo. Eu sempre tive muita dificuldade, até um dia que eu aprendi. Eu sempre tive muita dificuldade de dar graça ao Senhor por tudo. Eu falava, Deus, mas eu dar graça por coisa ruim? Eu dar graça, mas tudo é tudo. É dar graça porque nós servimos a um Deus que tudo pode. Um Deus que vai pegar e vai transformar essa história. A um Deus que diz que nosso problema para Ele não é nada. Por isso nós temos que aprender a ser grato. Dar graça por todas as coisas, sejam elas boas ou sejam elas más. Nós temos que aprender a dar graça, porque quando nós damos graça, olha, eu estou num período disso. Eu mudei totalmente a minha rota de oração. Eu andava orando a Deus, porque eu estava passando por uns problemas e eu queria que Deus resolvesse aqueles problemas, até que um dia, isso inclusive meu esposo me ajudando, vamos dar graça, vamos agradecer pelo que fez, pelo que ainda vai fazer, pelo que nós não estamos vendo. E então eu mudei. Hoje eu dou graças a Deus. Ainda não estou vendo, mas eu sei que vou ver. Porque o Deus que eu sirvo é grande, é soberano, é Deus eterno, é Deus justo, é Deus santo. Amém? Eu convido você a ler comigo, está lá em Lucas 17. Nós vamos estar lendo sobre uma pessoa que soube o que é agradecer a Deus por tudo que Ele fez e por todos os seus feitos e maravilhas. Lucas 17 em diante, até o 19. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? 18. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Não vou fazer uma pregação, mas é uma reflexão. É para você refletir no sentido da gratidão. E o nosso tema é gratidão por aquele que muito nos amou, Jesus. Aleluia. Amados, Jesus estava indo, é uma história conhecida, eu vou falar só para vocês poderem entender. Jesus estava indo para Jerusalém para ser crucificado. Era a sua última viagem. Era seu último momento, ele já estava indo para ser entregue por libação por todos nós. Mas Jesus, ele sabe das coisas. E ele sabia que ele precisava passar naquele lugar chamado Samaria, num povoado de lá. E Jesus, então, quando ele estava chegando para realizar algo que ele tinha para realizar naquele lugar. Jesus, ele nunca fez nada por acaso, por fazer. Jesus, ele sabia que ele passando ali, naquele lugar,
ele ia ter uma vida para salvar. Glória a Deus. Ele ia ter uma vida para salvar. Porque Jesus, ele se importa. Para ele, alma vale mais que o mundo todo. Porque ele se importa conosco. Por menor que sejamos aos olhos da sociedade, Jesus nos vê com os olhos do amor. E Jesus, então, ele passando por ali, porque ele tinha um propósito, ele tinha que realizar um propósito naquele lugar. De repente surgiram 10 leprosos. Era na cercania, porque não podiam se aproximar. Então, na cercania da cidade, lá estavam 10 leprosos, irmão. Eles não podiam porque eles eram banidos. Quando eles pegavam lepra, eles eram banidos da sociedade, eles eram lançados fora da sua casa, eles não tinham amigos, não tinham empregos, não tinham bens, não tinham família, não tinham identidade, eles perdiam tudo. Eles eram a escória da sociedade. Que triste, né? Mas foi para essa escória da sociedade que Jesus veio. Amados, quando Jesus chegou a essa terra, a Bíblia diz que nós éramos como trapo de imundícia. E Jesus morreu por o trapo de imundícia, que é eu e que é você. Jesus morreu. Então nós somos gratos por tudo que Ele fez e que Ele faz. Esses 10 homens tinham perdido sua autoestima, sua alegria de viver. Eles não tinham motivo aparente para dizer obrigada. Eles tinham? Não, eles não tinham. Eles estavam ali para morrer. Eles não tinham mais esperança. Eles não tinham mais nada. De repente, surge a luz na vida daqueles 10 homens. De repente, na frente dele aparece quem? A esperança, que é Jesus. Ele apareceu na frente dele, porque Jesus é a única esperança para o ser humano. E aqueles leprosos sabiam quem era Jesus. Porque 10 leprosos, 9 eram judeus. E os judeus conheciam a história de Jesus. Os judeus sabiam que viria o Messias. Então, eles sabiam quem era Jesus. Tanto sabiam que eles gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus atendeu ao clamor daqueles homens. Não lhes deu as costas, mas respondeu ao coração suplicante. Amado, Jesus, Ele olha para dentro do nosso coração. Ele se compadece de cada ser humano. Ele se compadeceu daqueles 10 homens. Ele se compadeceu porque Ele sabia que aqueles homens tinham famílias. Ele se compadeceu porque Ele sabia que aquelas vidas eram importantes para o Pai. E ele já estava saindo dessa terra, ele já estava subindo para o Pai, e esse seria seu último milagre na terra. Ele aqui seria a última que ele iria fazer. Então Jesus, ele disse para aqueles 10 homens: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Sabe por que Jesus mandou eles se mostrarem ao sacerdote? Porque era a lei do sacerdócio. O leproso, ele precisava se apresentar ao sacerdote, e era o sacerdote que daria o diagnóstico, era o sacerdote que ia dizer se eles estavam puros ou impuros, era o sacerdote que ia liberar eles para voltar ou não para a sociedade. Então, eles indo eles no caminho, ficaram limpos. Eu imagino que na hora que o Senhor falou, vai lá para se mostrar ao sacerdote, eles disseram: nossa, nós tínhamos tanta esperança que aqui a gente fosse curado. Eu acredito que eles saíram talvez até murmurando, indo, mas eles foram. Eles foram. E no caminho, eles estavam todos limpos. Todos, porque o milagre de Jesus não precisou do toque, mas apenas uma palavra de comando do mestre: vai! E eles foram. E o Senhor, Ele lança sobre esta igreja, sobre nossa vida, uma palavra de comando: vá!
que eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Sou eu que pego pela sua mão direita e te digo, igreja, não tema. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, amados, estavam aqueles homens caminhando, de repente conversando entre eles. Olha, eu vou voltar para minha casa, para minha esposa, para meus filhos, para minha igreja, para meus amigos. E certamente eles diziam isso. Mas um olhou para ele, sabe? Olhou para ele e disse, espera aí, eu vou voltar. Sabe por que ele quis voltar? Ele disse, eu não tinha mais jeito. Eu era um derrotado. Eu era um leproso. Eu era um doente. Eu não tinha nada. Eu não era nada. Mas aquele homem, aquele mestre, aquela esperança me alcançou. Eu não posso continuar. Porque meu lugar não é lá com minha família, não é lá com meus amigos, não é lá no meu trabalho. O meu lugar é aos pés daquele que me curou. Meu lugar, o teu lugar é aos pés de Jesus. Porque dos pés de Jesus vai vir as bênçãos. Glória a Deus. E então ele voltou correndo. Eu imagino que ele voltou correndo, porque Jesus não ficou parado no lugar esperando ele voltar, embora Jesus sabia que ele ia voltar. Mas eu creio que ele saiu correndo, que eu vou logo, porque eu preciso encontrar o mestre, eu preciso abraçar aquele homem, eu preciso dizer para ele, muito obrigada. E ele voltou correndo. Diz a palavra, um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E era este, samaritano. Ele não era daqueles que fazia parte do povo de Deus, ele era um estrangeiro. E você? Você faz parte do povo de Deus. Como é que está o seu coração? Agradecido? É tão agradecido ao ponto de você se prostrar aos pés do mestre e dizer para ele, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui para te agradecer. Ou você apenas está preparando o Natal, sem se importar qual que é a pessoa importante do Natal? Jesus é a pessoa importante do Natal. Jesus disse assim, não ficaram curados todos os 10, onde estão os 9? Olha que interessante, Jesus fez uma pergunta. Não se achava, não se achou, senão esse estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? Amado, Jesus ficou triste. Jesus ficou triste. Porque Jesus esperava, sabe, que as pessoas tivessem gratidão. Jesus, ele espera que nós tenhamos um coração grato. Jesus, ele sentiu a ingratidão dos 9. Quantas vezes Jesus tem sentido a nossa ingratidão? Quantas vezes nós temos sido ingratos? O Senhor nos mostra nesse texto que ele não se agrada de um coração ingrato. Os 9 não reconheceram que fora Deus que os curara. Não reconheceram. Agora nós vamos... Deus se agrada de um coração mais grato, mas Deus quer que nós reconhecemos a sua soberania. Eu peço para o bispo colocar o Salmo 105, porque Deus, ele quer, amado, nos guiar, nos conduzir, nos abençoar. Ele quer estar presente em toda a nossa história. E diz assim: louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daquele que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente.
lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Amém? Aqui esse salmo ele está mandando nós lembrarmos, mas nós temos uma mente retrógrada, nós temos uma mente pequena, nós esquecemos, muito das coisas. Mas a Bíblia diz para nós lembrarmos dos feitos, das maravilhas, de tudo que o Senhor faz. Gratidão, amados, é reconhecer quem Deus é. Sabe quem Deus é? Santo, 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 santo. Tu pode falar santo, santo. Igreja, tu pode repetir. Deus é santo, 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 soberano Deus. Deus é santo. Devemos reconhecer o que Ele fez. Jesus, o que Ele fez? Ele enviou seu Filho. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou seu Filho para morrer por nós. E o que Ele faz? Ele te abençoa todos os dias. Ele nos abençoa, Ele derrama bênção todos os dias. Jesus é a maior razão desse culto que nós estamos realizando aqui hoje. Jesus é a maior razão desse culto de ação de graça. Ele é a nossa provisão de Deus. Lembre-se, Ele é fonte de todas as bênçãos que recebemos. Onde tem um coração agradecido, haverá multiplicação, haverá prosperidade, haverá amor, haverá abundância. Amém? A Bíblia diz para nós, sede grato por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Encerrando, aquele homem, aquele leproso, ele voltou porque ele tinha um coração agradecido, ele tinha um coração diante de Deus, por isso ele se prostrou aos pés de Jesus. Eu creio que ele se prostrou chorando, em pranto, dizendo glória, glória a Deus, louvado seja o Senhor que me curou, que me tirou essa lepra. Eu não podia ir para minha casa sem dizer obrigada, Jesus. Eu creio que foi bem assim. Ele explodiu em ação de graça. Do seu ser jorrou adoração ao Filho do Deus vivo. Creio que ele disse, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Esse homem alegrou o coração de Jesus, de tal maneira que o Senhor disse, levanta-te, vá, a tua fé te salvou. E você, como está a sua gratidão com Deus? Que a nossa gratidão seja genuína, em ações de graça. A gratidão alegra o coração do Pai. Por fim, uma genuína gratidão a Deus coloca a vida dele em nossa vida. E ali seja a paz de Cristo o árbitro em nosso coração, a qual também fosse chamado em um só corpo, e sede agradecido. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação de graças, seja da maneira que for, fazei-o em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, chamando sempre Ele de Abba, Pai, porque a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus.